Então, bem-vindos a mais uma aula de máquinas elétricas. Eu me chamo Dailson Cavalcante de Oliveira, sou professor do IFRN Campo João Câmara. Nós hoje vamos discutir mais um tipo de transformador. Um tipo novo de transformador é o autotransformador. Tá? O autotransformador constitui-se basicamente de um transformador de um único enrolamento. Tá? Ele possui apenas uma bobina. Aqui, essa figura está ilustrando. O mesmo enrolamento é usado como primário e também como secundário, tá? Ou seja, a fonte alimenta esse enrolamento. Desse enrolamento existe uma derivação que a gente chama de TAP. Essa derivação, esse nó, essa emenda, alimenta também uma carga, okay? Uma carga elétrica aqui. E ele tem um ponto em comum aqui que serve tanto para a fonte como para a carga. As vantagens do autotransformador, a gente pode ver em termos econômicos, é que pelo fato de só ter um rolamento, ele é mais barato. Okay? E pelo fato também de existir agora uma conexão elétrica entre primário e secundário, a transferência de potência ocorre também por condução elétrica. Okay? A potência não precisa mais, no transformador convencional, ser convertida em campo magnético, ser conduzida através desse campo magnético para o secundário. Existe agora também uma condução da potência através da corrente elétrica. Uma parte da corrente elétrica que vem aqui no primário passa também para o secundário. Ok? Agora, esse fato de haver uma ligação elétrica entre primário e secundário acaba sendo uma desvantagem no transformador. Então, esse exemplo aqui, ó, a gente pode ilustrar esse problema, né? Então, esse aqui é o símbolo de um autotransformador, tá? Monofásico, uma fonte aqui ligada ao primário e uma fonte ligada ao secundário. Esse autotransformador aqui é do tipo abaixador, ou seja, a tensão aqui na fonte ela é maior que a tensão na carga. Então, como existe uma conexão elétrica entre os dois, que tipo de problema pode acontecer? Então, vamos supor, tá, que nesse transformador ocorra uma ruptura. Em algum momento aqui ocorra uma ruptura, tá? Nessa parte do condutor, ok? É como se aqui aconteceu um problema e se rompeu uma dessas espiras, ok? Vamos supor que a tensão aqui seja 13.000, seja 15.000 volts e a tensão no secundário do transformador seja 380 volts, tá? O que pode acontecer aqui? Como existe uma ruptura aqui, a tensão da fonte, que é 15.000 volts, vai se transferir totalmente para a carga, ok? Com exceção da queda de tensão aqui nos enrolamentos, mas nesse caso é muito pouco. O que vai acontecer é que a carga vai receber 15.000 volts em seus terminais. Então imagine só isso acontecer na prática. No caso de 780 volts é uma tensão que a gente utiliza convencionalmente no consumo das cargas nas residências, nas indústrias. Então, se os terminais dessa carga tiver 15.000 volts, a gente pode imaginar o tipo de risco que pode acontecer, tanto para as pessoas que estão operando o equipamento, como para as cargas ligadas naquele sistema. Okay? Então, essa é a desvantagem do autotransformador. O mesmo pode acontecer se fosse invertido, né? Se aqui tivesse um gerador, né? E ele estivesse alimentando e aqui um autotransformador elevando essa tensão para a transmissão. Então, se tivesse uma ruptura aqui, todo o sistema de transmissão aqui que está interligado com outros geradores, já existe uma tensão aqui, né? Porque é um sistema funcionando em paralelo com outros sistemas, então a tensão do sistema iria para o gerador que estaria ali em operação. Ou seja, o nosso gerador também sofreria danos físicos naquele gerador ali. Obviamente existem proteções contra isso, né? Os sistemas de transmissão que usam autotransformador têm uma cadeia de proteções para evitar esse tipo de problema, pode acontecer, né? E
prevenir esse tipo de dano ao sistema elétrico e aos equipamentos. Nosso autotransformador, tá? Ele pode funcionar como um autotransformador abaixador, como eu falei, como um autotransformador elevador, e às vezes é utilizado como um transformador variável, um autotransformador variável. A gente costuma chamar isso de variac, okay? Um variador de tensão. Então, esse equipamento aqui, bastante usado nos laboratórios, tá? De eletrônica, de eletricidade, ele possui aqui um conjunto de contatos, tá? Que é movimentado através desse mecanismo aqui. Então, esse mecanismo aqui gira, tá? Como se fosse uma válvula, ele gira e modifica a posição do secundário do autotransformador, ou seja, reduzindo ou aumentando o número de espiras no secundário do transformador, tá? Então, eu posso ter aqui uma tensão fixa alimentando, mas a carga pode receber uma tensão variável de acordo com o nosso objetivo. Então, lá nos ensaios de transformador que a gente estudou, existe um ensaio que a gente precisa regular a tensão de 0 até a tensão que a gente deseja. Então, esse dispositivo aqui pode ser usado como esse mecanismo, tá? Como esse variador de tensão de corrente alternada. O nome dele é variac. Eu listei aqui novamente, né, as vantagens do autotransformador. A gente pode dizer que é o custo reduzido de fabricação, né? Ele tem dimensões menores, ele possui apenas um enrolamento, possui um peso menor até para transportar, né? Esse autotransformador é mais barato. A potência aplicada desse autotransformador, a potência que ele pode operar, é maior do que o transformador de 2 enrolamentos, né? Se a gente comparar ali um autotransformador para mesma aplicação, mesmas dimensões, né? Mesmas características, esse autotransformador ele tem potência nominal maior, né? E ele é mais eficiente, certo? Ele é mais eficiente porque a corrente que eu uso para alimentar a carga, né? Ela é enviada de duas formas, por condução e por transferência de campo magnético, através do campo magnético. São duas formas de transferir potência, não só campo magnético, como ocorria no transformador convencional de 2 enrolamentos separados. Então isso favorece com que eu tenha um ganho de potência ativa, de transmissão de potência ativa, porque as perdas agora, né, as perdas que eu tinha no autotransformador eram apenas, no transformador convencional, era apenas devido à conversão de campo magnético, né? Eu consigo transferir potência mais potência do que o transformador de 2 enrolamentos, por causa disso. Então, em outros termos, né, o autotransformador, quando comparado com um transformador convencional, dois transformadores, um autotransformador e um transformador convencional, o autotransformador ele consegue fornecer mais potência, tá? Dessa forma, com as mesmas perdas que um transformador convencional, ele consegue fornecer mais potência, a gente vai ter um ganho de rendimento por causa disso. Okay? Então, essa é uma das vantagens, um dos motivos dele ser mais eficiente. Tá? E as desvantagens, como eu mencionei no slide anterior, os problemas elétricos podem se propagar de um lado para o outro no transformador, já que não existe mais aquela isolação elétrica entre os dois lados. Tá? Uma falha elétrica de um lado vai ser transmitida com certeza para o outro lado. Aqui nós temos a dedução das equações do autotransformador. Tá? Existe uma diferença na relação de transformação. Então, nessa imagem aqui, a gente tem o transformador convencional de 2 enrolamentos. Então, é aplicada a tensão de entrada, corrente de entrada, número de voltas nesse lado aqui, número de voltas nesse outro lado, corrente de saída, tensão de saída.
Ou seja, aqui é o transformador convencional e para isso aqui valem essas expressões da relação de transformação. Tá? A gente tem aqui, deixa eu fazer a opção para a gente enfatizar, né? Então a gente tem aqui a relação de transformação para tensão. Okay? Para corrente. E envolvendo o número de espiras. Okay? Então, essas três relações de tensão aqui valem para esse transformador. O transformador convencional. Agora a gente pode montar esse transformador da seguinte forma, né? Usar esse transformador aqui e fazer uma reconfiguração dos enrolamentos. Como é que poderia fazer essa reconfiguração dos enrolamentos? Interligar os dois enrolamentos aqui, da seguinte forma, né? Por exemplo, N1, né? O pontinho está aqui, eu posso fazer uma emenda aqui com N2, tá? Ligando a base desse terminal aqui com esse lado aqui. Então vamos tentar fazer isso aqui, né? Eu faria dessa forma. Vou pegar aqui. Faria essa ligação aqui, ó. Aqui. Seria essa ligação aqui. Okay? Então, liguei esse ponto aqui a esse terminal. Esse ponto, exatamente esse ponto aqui. Então, fiz essa ligação elétrica. O primário, nesse caso aqui, é esse lado aqui, que é o lado de baixa tensão, ele é N1, ou seja, esse VB aqui é esse lado aqui do transformador convencional, ok? VA passa a ser o terminal N1. Deixa eu fazer aqui. O desenho vai ficar confuso aqui, porque a gente está tentando fazer ele em cima do transformador convencional, ok? Só para a gente entender essa montagem aqui. Então esse terminal aqui é justamente esse ponto aqui de menos, tá? Ó, é esse menos aqui. E esse terminal positivo aqui, ele vai ser justamente esse, ok? Esse terminal é mais aqui. Esse ponto aqui, o que aconteceu com ele? Bem, ele é o ponto em comum, ele não é usado, tá? Ele não é usado. Deixa eu colocar aqui então esconder, né? Vamos esconder isso aí. Então, o nosso autotransformador seria desse terminal até esse, a gente teria a tensão VA. Tensão VA. Então a tensão VA, né, seria entre esses dois terminais. Vamos colocar aqui, ajustando isso, né? Seria entre esses dois terminais aqui. Não sei se aqui dá certo. Vou acionar aqui.
ficou muito legal. Vamos eu acho que sim. Mudar a cor. Então a tensão VA seria a tensão entre esses dois terminais aqui. E a tensão VB, vou aproveitar isso aqui, só diminuir o tamanho e rotacionar. Vou posicionar desse outro lado aqui. Mais um pouco. E a tensão VB seria nesses terminais aqui. VB e VA se referem justamente a baixa tensão e alta tensão, ok? Nesse caso aqui, nosso transformador, se a gente colocar o gerador aqui, a fonte de alimentação aqui, ele vai elevar a tensão e alimentar as cargas através de VA. Se a gente colocar o gerador desse lado aqui, ele vai abaixar a tensão e alimentar as cargas através de VB. Então é só uma questão de como está configurado, como está ligado o nosso transformador. Tá? Então, como é que a gente pode saber o quanto a tensão vai ser transformada, né? Quanto vai ser aumentada ou quanto vai ser reduzida? A gente pode pensar da seguinte forma, né? Vamos ver aqui essas análises. Essa primeira expressão aqui, E1 é igual a VB, né? E1 é justamente a tensão no nosso transformador de dois enrolamentos. Tá? Eu sei que E1 sobre E2 é igual a N1 sobre N2. Né? Isso aqui vem das relações de transformação que a gente viu aqui em cima. Tá? E1 sobre E2 é igual a e A é igual a N1 sobre N2. Okay? A tensão VA aqui, ó, ela é igual a tensão nesse enrolamento mais a tensão nesse outro enrolamento. Ou seja, E1, os dois têm a mesma polaridade aqui, então é soma, né? Se tivesse um ponto invertido aqui, ia ser uma subtração. Então, vamos montar dessa forma aqui, a gente tem E1 mais E2, tá? Essa questão da polaridade foi mencionada numa das aulas anteriores aí. No caso, o nosso transformador tem polaridade aditiva ou polaridade subtrativa. Okay? Então, nesse caso aqui, para essa ligação aqui, a gente tem que VA é igual a E1 mais E2. Isso é pela lei de Kirchhoff na soma das tensões. Essa tensão VA é igual à soma dessas duas tensões aqui. Tá? Então, essa aqui seria nosso ponto de partida. Tá? Essa expressão aqui. O que a gente pode concluir de E1? E1, por exemplo, ele é igual a VB. Tá? E1 é igual a VB. Então, também pode ser visto aqui nesse lado. E E2, né, a gente pode, se E1 é igual a VB, a gente pode escrever E2 em função de E1, né, que seria, usando essa relação de transformação aqui, E2 é igual a E1 sobre A. Tá? Basta colocar o E2 para o lado esquerdo e o A para baixo. Né? Okay? Vamos multiplicar ambos os lados por E2 e dividir por A. Não faz, né? O importante é que a gente está isolar o valor de E2 aqui nessa expressão. Então, isolando o valor de E2, a gente tem esse termo aqui. Tá? Então, dessa expressão aqui em cima, a gente chega a essa. E mais uma vez aparece E1 aqui. E1 é igual a VB, né? Então, a gente pode reescrever assim, nesse formato. Ok? Isolando aqui o VB e substituindo o valor de A. Então, o VB vem para fora da expressão. E a gente tem aqui que A, nesse caso aqui o A é N1 sobre N2, como o A está embaixo, está como denominador, ele inverte, né? Fica N2 sobre N1. Então a nossa primeira expressão da relação de transformação, ó, é VA sobre VB, né? No caso aqui VB vai passar dividindo aqui para o outro lado da igualdade, né? Fica VA sobre VB igual a 1 mais N2 sobre N1. Tá? Ou se a gente tirar aqui
o mínimo múltiplo comum dessas duas equações, a gente pode ter essa equação aqui também, tá? Então a relação de transformação sobre a tensão de entrada e a tensão de saída, ou VA sobre VB, tensão de alta sobre tensão de baixa, é N1 mais N2 sobre N1, ok? Sobre N1. Que conclusão isso aqui a gente chega, né? Olhando para essa expressão aqui, que é mais fácil de entender, para essa expressão aqui, a nossa relação de transformação, se for, no caso, um transformador, se o número de voltas for no secundário for menor que o número de voltas no primário, a gente tem que essa relação sempre vai ser maior do que 1. Tá? Sempre vai ser maior que 1. Esse termo aqui indica que existe uma transformação direta, né? É como se tivesse com esses dois termos aqui, essa indicação de transformação direta, pelo fato de a gente ter uma conexão elétrica entre primário e secundário aqui no nosso sistema. Lembrando que no nosso transformador convencional só existia esse termo aqui, tá? É o único termo que existia. Agora tem um termo adicional aqui, por causa da conexão elétrica que a gente acabou fazendo aqui, ligando esse ponto a esse ponto aqui. Então, tendo nossa relação já para tensão válida, vamos passar para a relação de transformação envolvendo as correntes. Então, essa corrente aqui, essa primeira dedução que a gente pode fazer aqui, ó, é com respeito à corrente no lado de alta. Né? A corrente no lado de alta tensão, né? Ela está saindo do ponto, né? Ela, nesse caso, é igual a I2. Então, IA está saindo desse ponto. I2 também está saindo desse ponto. Então, as duas correntes são iguais. Né? A corrente B, que é essa corrente aqui, ó, ela entra nesse nó, se divide uma parte para IA e uma parte para I1. Né? Então, nesse caso, IB é igual a soma, né, de I2, né, que vem para cá, ou IA, mais I1. Ok? A partir dessa equação aqui, a gente vai deduzir o seguinte, né? IB é igual a I2 mais I1. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer com I1, né? Pela relação convencional, do transformador convencional, né, que a gente tem aqui em cima, I2 sobre 1 é igual a A. Então, eu posso isolar o I1 dessa expressão, né? Isolando o I1 dessa expressão, a gente vai ter I2 sobre A. Ok? Ó, aparece justamente aqui. I2 sobre A. Quem é I2? Acabou de ver aqui, né? I2 é igual a A. IA. Tá? Ou seja, a corrente I2 é igual a corrente no lado de alta tensão. Substituindo aqui e isolando novamente, né, o I2, a gente chega à mesma expressão lá de cima, para a tensão. Só que agora envolvendo correntes. Né? Ou seja, a corrente no lado de baixa tensão sobre a corrente no lado de alta tensão é igual à relação de transformação para o autotransformador. Né? E mantém aquela mesma perspectiva, né? A relação ela se inverte quando a gente tem tensão e depois usa corrente. Né? Aqui é VA sobre VB, aqui é VA sobre VB, aqui é IB sobre A. Okay? As duas equações, os dois lados são iguais, mas as grandezas elétricas são invertidas. Tá? Ou então nesse formato aqui. Sendo assim, a gente chega às equações de transformação para a configuração como autotransformador. Então, gente, só lembrando o seguinte: o autotransformador ele pode ser montado a partir de um transformador de 2 enrolamentos, sim, tá? Como a gente fez aqui. Só que geralmente ele é mais comum se comprar um autotransformador, ok? Você já compra um transformador já que ele é montado sobre um só enrolamento e existe uma derivação ali para o secundário, né, para um dos lados, para o lado de baixo de tensão do transformador. Okay? Para transformar um
no transformador convencional dos enrolamentos, no autotransformador, envolve muitos problemas, né? Envolve uma série de análises que devem ser feitas, né? Por exemplo, você vai ligar aqui um transformador, um enrolamento, os dois enrolamentos do transformador num lado de alta tensão, né? Então, você tem que garantir que a isolação suporte, por exemplo, a alta tensão, né? Então, se o lado de baixa tensão, a tensão é muito menor do que o lado de alta, vamos supor 13.800 volts e aqui era 380 volts, né? 460, 440, 660, então certamente não vai ser interessante ligar ele como autotransformador, né? Porque a gente vai ter uma tensão elevada sendo aplicada aqui aos dois enrolados em enrolamento. E talvez a isolação do lado de baixo não seja uma isolação tão boa assim para suportar essa tensão, né? Então, quando se usa um autotransformador, se usa ele já como vindo assim de fábrica, ok? Esse que a gente fez aqui foi apenas para análise das nossas expressões, tá? Agora vamos fazer a análise da potência, né, transferida de um autotransformador, né? Para a gente analisar isso aí, vamos pensar o seguinte: qual é a forma de potência no nosso transformador? É a potência total, é a potência que é transferida ali do circuito primário para o secundário. Então, que potência seria essa? Por exemplo, o nosso autotransformador está aqui embaixo, seria a tensão VA vezes a corrente IA, seria uma potência aparente, tá? VA vezes IA. Ou então, VB vezes IB. As duas potências, em tese, com um transformador sem perda, são iguais, tá? Então, a gente pode analisar, por exemplo, a partir de VA vezes IA. Está escrito aqui. Então, seria pegar a equação de VA que a gente tem lá no nosso outro slide e multiplicar a expressão de VA por IA. Né? Vamos ver aqui como é a expressão de verdade. A expressão era VA é igual a E1 mais E2, sendo que E1 é igual a VB, né? A gente conclui isso aqui. E1 é igual a VB. Então, voltando lá para o nosso slide, a gente tem então E2 aqui, né? VB aqui, e os dois termos multiplicados por IA, a corrente IA. Esse primeiro termo aqui é uma potência, esse segundo termo também. Esse primeiro termo a gente chama de potência transformada, a gente chama de STR, potência aparente transformada. E esse segundo termo a gente chama de potência aparente conduzida, ou potência conduzida simplesmente, tá? SC. A potência transformada, tá? Vem lá do caso do transformador convencional, certo? Vem como transformador convencional. Coloquei aqui em cima o transformador convencional para a gente entender. Então, transformador convencional, que seria a gente reconfigurando isso aqui como 12 enrolamentos separados. Então a gente teria aqui, ó, tensão de saída é 2, corrente de saída I2. A nossa corrente de saída I2 é igual a IA. Então é 2 vezes IA, né? É a potência do transformador convencional, a potência de saída. Okay? Também é igual a E1 vezes I1. Tá? Também é igual a E1 vezes I1. Ou VB vezes I1. Tá? Como pode estar aqui. Ó. Ou VB vezes I1. Ou ainda, né, a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma: VB é igual a IB, VB que multiplica IB menos IA. Por que reescrever assim, né? Porque no transformador, a gente tem acesso apenas, no autotransformador, a gente tem acesso a medir as correntes IB, que é a corrente no lado de baixa, e A, que é a corrente no lado de alta. Então, se eu quisesse saber quanto é a potência transformada no autotransformador, a gente pegaria a corrente de baixa tensão menos a corrente de alta tensão e multiplicaria pela tensão VD. Tá? É uma das formas de a gente fazer isso aí. Calcular a potência transformada. E a potência conduzida nesse transformador? Né? A potência conduzida nesse transformador é justamente o termo que se adicionou. Tá? É o termo adicional que surgiu aqui, por causa da ligação elétrica que a gente fez aqui. Tá? Nesse ponto, nesse nó aqui, ó, surge essa outra potência aqui, que é o ganho de
de transferência de potência que a gente tem no nosso autotransformador. Okay? Então, VB vezes IA. Tensão de baixo, que seria a tensão SC, seria a tensão no lado de baixo, vezes a corrente no lado de alto. Tá? Qual a relação, então, que a gente pode fazer entre a potência no autotransformador, a potência total no autotransformador e a potência no nosso transformador convencional? Né? Isso aí vai servir para a gente saber qual é o ganho de potência que a gente teria reconfigurando nosso transformador convencional como autotransformador. Tá? Então, seria pegar a potência total aqui do autotransformador e dividir pela potência transformada, que seria a potência do transformador convencional. Substituindo aqui, a gente tem potência aparente do autotransformador, que é igual a potência transformada mais potência conduzida sobre potência transformada. Né? Esse primeiro termo aqui, né, a gente pode, se a gente separar esses dois termos, né, a gente tem que STR sobre STR dá 1, mais a potência aparente, que é a potência aparente conduzida, que é SC sobre STR. Né? A gente separou isso aqui em dois termos, tá, galera? Não é que eu tenha cortado isso aqui com isso aqui não, tá? Eu separei em dois termos e fiz a divisão simplesmente do primeiro termo. Deu 1. E mantive o segundo termo como sendo SC sobre STR. Okay? Potência aparente conduzida, potência conduzida sobre potência transformada. A potência conduzida, ela é, passando já para cá, né? Então esse aqui vai ser 1 mais, aí eu substituo o valor da potência conduzida, que é VB e A. E a potência transformada, que é E2 e A, nesse caso. Eu escolhi E2 sobre A porque você vai favorecer com que a gente elimine aqui de cima o IA, né? A corrente IA. Então, eu escolhi esse termo aqui. Vai escolher esse outro aqui ou esse, que vai dar um pouco mais de trabalho, tá? Então, vai ficar então VB sobre E2, né? E A corta com IA. Então, essa expressão aqui fica 1 mais E1 sobre E2. Onde é que surge esse E1? Lembra lá que E1 é igual a VB, tá? E1 é igual a VB. Então, isso aqui é a nossa relação de transformação. Tá? A nossa relação de transformação do transformador convencional. Tá? Ou seja, 1 mais A ou 1 mais N1 sobre N2. Então, a gente conclui o seguinte. O nosso transformador, a relação de potência entre o autotransformador e o transformador convencional é igual a 1 mais a relação de transformação. Ok? Se o nosso transformador for do tipo abaixador, então essa relação vai ser, essa cilindro de potência vai ser sempre superior a 1. Tá? Sempre superior a 1. Sempre vai ser superior a 1, né? Dos fatos. Se for elevador, se for abaixador, sempre vai ser superior a 1. Reescrevendo isso aqui, a gente pode então dizer isso. Ó. Achar a segunda expressão. Ok? Relação de transformação. Relação de potência do autotransformador e transformador convencional é igual a N2 mais N1 sobre N2. Okay? Então, vamos fazer um exemplo para ver se a gente consegue entender melhor, né? Então, o exemplo é o seguinte. A gente tem um transformador convencional de 2 enrolamentos, que é esse aqui, com 100 volts no primário e 50 volts no secundário. Se a gente pegar esse transformador e reconfigurar ele como um autotransformador, qual é o ganho que a gente tem de potência, né? Então, vamos calcular aqui usando a expressão que a gente acabou de ver aqui em cima. N2 mais N1 dá 150, né? 100 mais 50 é 150, dividido aqui para N2, que é 50. Ou seja, a potência do autotransformador sobre a potência do transformador convencional é igual a 3. Ou seja, o nosso autotransformador ele ganha uma potência que o deixa equivalente a 3 transformadores convencionais. Tá? Se a gente pegar esse transformador e reconfigurar ele como autotransformador, ele triplica a sua capacidade de transferência de potência. Ou seja, então a gente percebe um autotransformador de 1/3 da capacidade para realizar o mesmo trabalho. Tá? Justamente o que eu explico aqui nessa parte. Okay? Então esse aqui é o ganho de potência que eu teria
fazendo uma ligação aqui central, né, uma reconfiguração dele, como para poder transferir, para poder ter essa potência conduzida aqui, né, adicionada no nosso sistema de transformação, no nosso autotransformador. Então foi esse o exemplo, né?